Normalmente, pelo menos o que me falaram, é que exercício às vezes é bom ver gravado porque você pausa e vai fazendo junto. Muita gente prefere isso, tá? Então fica à vontade, se você quiser ver depois, para ir fazendo junto, pausando, né? Vocês que sabem. É, então, por isso. Então, tranquilos. Enfim. Então, por isso que a turma passada me pedia para os exercícios fazer só gravado. Aí dá para fazer até mais, né? Porque não para. Mas enfim, como a gente. Não vamos fazer experiência agora na véspera da prova, né? Vamos fazer como a gente está fazendo. E aí, quem quiser ver gravado depois, fique à vontade. O PDF vai estar lá também. Espero estar gravando. Ó, e tá. Se não gravar, eu gravo de novo. Ó, então, ó, começar com a lista um. A 2 eu vou pular porque eu estou esperando vocês assistirem o vídeo de taxa de variação, tá? Espero que. Aí eu faço na quarta, taxa de variação. É bom assistir porque eu fiz os que eu acho mais instrutivos naquele vídeo. Aí eu faço mais exercícios ainda de taxa de variação, um pouco mais difícil. Por isso que eu queria que assistisse primeiro aquele vídeo de taxa de variação, para poder fazer os mais difíceis, pelo menos um mais difícil depois. Então, ó, o seguinte, o 3.19, ele, cadê a lista 1? É essa, né? O 3.19, ele pede para você, ó, determinar todos os pontos dessa curva de grau 4, tais que a reta tangente no ponto x0, y0 é paralela a essa reta aqui, tá? Então, mas aquele lá de racional e irracional, aquilo lá é mais para treinar um pouquinho, não é desse tipo que cai na prova, é mais ou menos do tipo que eu faço em aula, que eu indico para fazer. Aqueles mais abstratos não precisam se preocupar, não. É mais para, sei lá, quem gosta assim, mas é mais no estilo que eu faço mesmo. Eu seleciono justamente os mais importantes, né? Então, como esse, ele pede para você determinar todos os pontos dessa curva, os pontos x0 e y0 dessa curva, tais que a tangente a curva no ponto x0 e y0 seja paralela a essa reta, certo? Então você vai descobrir quais pontos desta curva a tangente é paralela a essa reta dada, que é uma reta lá no plano. Ele quer que você encontre os pontos da curva que a tangente é paralela, certo, gente? Então é esse o exercício. Agora olha só. Então, ó, repetir a curva aqui, tá? Que é uma função de grau 4. Então já chamei f de x porque a gente sabe achar paralela à função, né? Então eu chamei de f de x aquela curva, tá? Exatamente. Eu vou complicar mais. É que a gente tem que começar do mais simples. Então a reta, que até no mais simples tem dúvida, a reta é essa. Por que eu isolei o y na reta? A gente sabe da Algelin não, né? Chama geometria analítica do ensino médio, que quando você escreve a reta assim, y igual a alguma coisa de x, quem está do lado do x é o tal do m, né? É o coeficiente angular da reta, a gente sabe isso, mas o y tem que estar isolado. Então, eu escrevi dessa forma para mostrar que o m da reta é 16, certo? Tudo bem, gente? A gente vê isso. É por causa do ioiô Mixoxô, né? O m é quem está com x, quando você isola. Então, como o Matheus disse, o problema se resume, né, a você encontrar o ponto que a derivada é 16. Por quê? Porque, ó, compara com a equação da reta tangente que nós vimos. É essa. A derivada é o coeficiente angular da tangente. Como você quer que a reta tangente seja paralela a R, você quer que a R e a tangente, né, tenham o mesmo coeficiente angular, não é isso? Paralela, mesmo coeficiente angular. Então, como o Matheus disse, basta você procurar os pontos da função aqui, cuja derivada é 16. Não sei, pode ser que tenha, vamos achar, vamos procurar, a gente não sabe.
O exercício acho que ele pergunta no plural até, os pontos, né? Vamos ver. Tem que fazer a conta. Então, pode ser que tenha mais do que um. Então, ó, igualando a derivada a 16, qual que é a derivada? Tombo, ó, tudo facinho, né? Regra do tombo vai ficar 16x3 menos 16x mais 16 igual a 16. Fica tudo 16, né? Ó, usando a regra do tombo, fica assim. E aí, simplificando esse 16, corta esse com esse, divide tudo por 16, fica só isso. Concordam, gente? Isso é continha, né? E aí, tirando o x em evidência, porque é de grau 3, né? Como que eu resolvo uma de grau 3? Nem sempre é fácil assim, mas aqui, como não tem termo constante, você pode tirar um x em evidência e transformar num produto de uma de grau 1 e uma de grau 2 que você consegue resolver as duas, né? Então, quando é que um produto é zero? Quando um dos fatores é zero. O primeiro zera só no zero e o segundo zera no 1 e no menos 1. Não precisa de Bhaskara aqui, tá, gente? X quadrado igual a, você isola e tira a raiz, né? Então eu tenho x igual a zero, x igual a 1 para resolver essa, x igual a menos 1 para resolver essa também, tá? Então, na verdade, como vocês perguntaram, tem 3 pontos em que a derivada é 16, certo? Até aí tudo bem, gente? Então, nesses 3 pontos, a derivada é 16, ou seja, nesses 3 pontos, a tangente é paralela a essa reta R, porque vão ter o mesmo coeficiente angular, tanto a tangente quanto a R, tá? Só que ele é meio chato, ele pergunta, não pergunta os pontos, né? Ele pergunta a reta, por isso que está aqui embaixo. Então, são 3 pontos. O 0,7, por que o 0,7, né? Ele pergunta pontos da curva, né? Então, ponto é xy, né? E o y da curva é o f de x. A rigor são esses pontos, né? Certo? Quando você joga 0 aqui, você vai ter 7. Joga na função, tá? Uma continha boba, gente. Não vamos perder tempo com isso. Joga 1 na função, você vai ter que o f de 1 é 19. E joga menos 1 na função, você vai ter que o f de menos 1 é menos 13. Tá? Só jogar aqui. Então, são esses 3 pontos. Nesses 3 pontos, a derivada, né, a tangente nele, tem coeficiente angular 16, porque é a derivada, e paralela a essa. Tudo bem, gente? E aí, se eu não me engano, ele pergunta as retas, né? E aí são 3 retas, R1, R2, R3. É só jogar esses valores aqui, tá? Tanto o 16, aqui sempre é 16. Todas as o f' é 16. Aqui você coloca os pontos, né? No y e no x. Aqui, né? Então você vai ter 3 retas, tá? Eu não coloquei por questão de tempo mesmo, né? Mas é só substituir, porque eu acho que a resposta, vamos ver. Ah, não, ele determina os pontos, né? É só os pontos que ele pede, então melhor ainda. Melhor ainda. Ufa, não precisa achar todas as 3 retas, né? Então é só, a resposta está aqui. Os 3 pontos. Pronto, acabou. Se quiser, se a pergunta fosse reta, aí você teria que achar a equação de cada um. Aí fica meio mais um pouquinho chato. Certo, gente, com esse? Tudo bem? Comecei com um mais tranquilo, acredito, para fazer um mais difícil depois, que é o 5.10. Eu já comentei com quem perguntou do 5.10, mas eu queria fazer para todo mundo, tá? Também da lista 1. Então, vamos para o 3.10. O 3.10 é o seguinte. Que 3.10? Não é 3.10. Deixa eu ver. 5.10, porque é um teste, desculpa. Tá aqui. Caiu na prova de 2016. Então é o seguinte, ele pergunta, dentre todas as retas tangentes ao gráfico desta função, qual que é a única, agora ele falou que é única, né? Qual que é a única que passa pelo ponto 1, 0? Olha só, o pessoal, esse exercício é mais difícil, porque o pessoal se atrapalha, na verdade, com o ponto de tangência, mistura o ponto de tangência com o ponto que a reta passa. O problema está na geometria analítica. Quer ver? Olha só,
Esse ponto 1, 0 não é o ponto de tangência. Ele está perguntando, você tem as retas tangentes, quais delas, vai ter uma só, qual delas passa pelo ponto 1, 0? Esse 1, 0 não é um ponto de tangente, esse 1, 0 é um ponto solto no espaço, no plano. E aí ele quer qual que a tangente passa por 1, 0, tá? Então esse 1 nem faz parte do domínio, tá vendo? Você não pode pôr 1 aqui. Esse 1 nem pode ser ponto de tangência porque está fora do domínio. Ele passa. Então, é uma configuração assim. Quer ver? Ó, deixa eu, sei lá, fazendo um rabisco aqui só para... Você tem lá o gráfico, finge que é assim, e você tem um ponto, um zero. Está totalmente fora da escala, tá, gente? Da escala e do lugar, só para eu desenhar. Não está dizendo que esse 1, 0 é ponto de tangência, para a gente entender. Ele está dizendo qual aqui a tangente passa por aqui. Então, por exemplo, vamos ter uma tangente aqui que passa, ótimo. Aí vai ter outra tangente aqui que passa, ótimo. Então são esses dois aqui pontos de tangência que passa pelaquele 1, 0, tá? O 1, 0 não é o ponto de tangência, é um ponto pelo qual a reta tangente passa, tá? Certo? Alguém ia falar alguma coisa? Se a gente não interpretar direito o enunciado, a gente não consegue resolver. Por isso que é bom perder um tempo interpretando, tá? Então tudo bem. Esse ponto x igual a 1 nem no domínio tá. Não tem como ser ponto de tangência, tá? Então vamos lá. Então a questão é, eu vou achar a reta tangente meio que genérica em termos de x0 e y0. E aí eu vou descobrir qual que vai passar pelo 1, 0, tá? Então para achar a reta tangente, lembra? A derivada é o coeficiente e você usa ioiô mixoxô. Então, ó, derivei. Vamos lá, regra do... Como que eu vou derivar isso? Regra do quociente, certo? Deriva o primeiro, mantém o segundo, deriva o segundo, menos, né? Deriva o segundo, 1, mantém o primeiro, sobre o de baixo ao quadrado. Pronto. Aí, isso é a regra do quociente, tá? Então, ó, distribuindo aqui, vai ficar 2x² com menos x², que é só x², legal. Vai ficar menos 2x, tá aqui. E distribuindo esse 1 aqui, claro, não precisa nem distribuir. Tem esse menos 1, tá? Tem que distribuir um menos, né? Menos 1. Tudo bem com a conta, gente? Essa dificuldade com a conta é treino, tá? Treinando você vai pegar essa agilidade, tá? Então tá aqui. Esse é a parte de cima. E a parte de baixo eu não vou mexer, tá? Tá bonitinho assim ao quadrado, deixa assim, tá? Então, essa é a derivada. Essa é a derivada. O chat não travou não, né? Tá. Essa é a derivada. Agora, olha só. Eu vou escrever a reta tangente em termos de um ponto de tangência genérico, porque a gente não sabe, não é o 1, 0. É um ponto lá da curva, tá? Então, olha só. Como que é a equação da reta tangente que a gente viu no de cima, por isso que eu não repeti. Y menos f de x0 é o ioiô mixoxô com y igual a f de x0 e m igual ao f'. Então, ó, f de x0, ó, reta tangente num ponto genérico x0, y0. Y menos f de x0, ó, esse é o f de x0. O m é o f', tá? X menos x0. Esse x0, sim, é o ponto de tangência, que eu não sei. Ele pergunta qual é, igual do outro lá. Não sabia o ponto de tangência, eu descobri. Aqui também eu vou descobrir. Então, esse é o ponto de tangência. Esse x e esse y são xy da equação da reta, tá? Então, não misturem. Muito erro acontece porque a pessoa não se organiza. Ele coloca tudo x, então fica uma reta com equação de grau 3 aqui, porque ele coloca x aqui e esquece o x0. Eu preciso distinguir. Porque eles têm papéis diferentes. O x0 é o ponto de tangência. Tá, legal. O x é o x da equação da reta. 2x mais y igual a 3. É o x da equação da reta. Eles têm papéis diferentes. Ó, eu estou falando 1000 vezes isso porque eu sei que é um erro comum. Ó, esse x
x0 é o ponto de tangência. Agora, esse x é o x que fica na equação da reta. Toda equação de reta tem um x lá. A não ser que seja y igual, né? Tipo uma reta horizontal. Mas esse x é da equação da reta. Certo, gente? Isso é crucial para a gente não se atrapalhar. Então tá aí. Então essa é a reta tangente num ponto x0, y0. Ninguém? Posso seguir? Então tá. Então agora ele quer que eu determine o quê? Quais destas retas aqui passam por um zero? Quais dessas retas contém o ponto 1, 0? O que você faz para descobrir se uma reta passa por um ponto? Você substitui o ponto na equação da reta e vê se verifica, não é isso? Então, para eu saber qual dessas retas passa pelo ponto 1, 0, eu vou substituir um 0 aqui e vou tentar determinar, né, quais que verificam, né, a equação, certo? Agora eu vou substituir onde? No x e no y. Não é nesse x0 aqui. Esse x0 é o ponto de tangência. Eu quero que passe por esse ponto. É um ponto que vai passar. Então, eu tenho que substituir no x da reta e no y da reta. Concordam com isso, gente? Se eu substituir um aqui, nem dá. O cara até te ajudou. Porque se você nem pode substituir um no x0. Tem que ser aqui mesmo, que é o ponto pelo qual ela passa. Tá? Certo? Então, vamos lá. Passa por x0, y0. Então, aqui eu coloquei 0, porque o y que ele quer é 0, ó. 0. E no lugar do x eu botei 1, tá vendo? Porque eu quero que passe por 0, na ordem certa, né? 1, 0. Certo? Só substituir o ponto 1, 0 na equação da reta. Com isso eu vou descobrir o x0, percebe? Fiquei com uma equação só em x0. Com isso eu vou descobrir o x0. Pessoal, tudo bem aí? O resto é conta. O principal é isso. Vamos organizar. Até aí tudo bem? Eu tenho que substituir no x da reta. Tá? Beleza, então. Agora é conta. Vamos fazer essa conta aqui. Tem um atalho, tá? Tem um atalho. Eu vou fazer pelo atalho. Quem quiser, distribui tudo. Mas, ó gente, ó que legal. Esse quadrado, eu vou fazer junto. Vamos fazer juntos. Esse quadrado, aqui é x0 menos 1. Aqui é 1 menos x0. Se eu cortar o quadrado com esse, sobra menos 1. Concorda? Inverte esse, né? Escreve isso como menos 1, x menos 1, x0 menos 1, tá? Concorda que sobra menos 1 aqui? É um atalho. Eu escrevo assim, ó, menos 1, x0 menos 1. Não, nada disso. Nada disso. Porque ele não é o ponto de... Eu substituí aonde? Esse ponto é um ponto pelo qual a reta passa, não é o ponto de tangência. Por isso que eu não substituo um aí. Não é porque ele não está no domínio. É porque ele é outra coisa, ele não é o ponto de tangência. Eu fiz até um desenho aqui. Eu tenho a função. Ele é um ponto pelo qual a reta tangente passa. Então, por exemplo, esse ponto é um ponto pela... Ele não é o ponto de tangência, ele é um ponto pelo qual a tangente passa. Tá? Não é por isso, porque não podia, fiz outra coisa. Não. Tem que entender o que a gente está fazendo, senão o exercício fica meio inútil, tá? Eu substituí na reta porque é um ponto pela reta passa, não é o ponto de tangência, tá? O fato de não existir, o cara até te ajudou, para você ver que alguma coisa está errada se você for querer calcular a derivada no 1. Não dá, tá? Então, só comentei que ele te ajudou. Bom, então, pessoal, vamos para a conta aqui. Ó, esse 2 eu vou cortar com esse cara aqui todo e vai sobrar menos 1. Por quê? É só escrever esse cara como menos 1, x0 menos 1, tá? Concorda que é a mesma coisa desse com esse? Ó. Então, eu vou cortar esse quadrado e vai sobrar menos 1. Certo, gente? Agora, esse menos 1, eu corto com esse menos 1 que está aqui. Esse zero não influencia, né? Certo, gente?
Então, porque some um monte de coisa. É um atalho. Se você quiser distribuir tudo, mas você vai ter muito trabalho. Ó, e o que mais que dá para cortar? Sobrou ainda um x0 menos 1 aqui, que eu corto com esse x0 menos 1. Olha como dá para simplificar bem. Às vezes é bom a gente parar, pensar o que dá para fazer antes de sair fazendo conta, que às vezes a gente faz conta à toa. Então, ó, tudo bem com as simplificações, gente? O quadrado eu cortei com esse e sobrou menos 1. Mas o menos 1 eu cortei com esse menos 1. Legal. Ainda sobrou um x0 menos 1 aqui embaixo, que também tem um x0 menos 1 aqui embaixo. Cortei. Tá? Se você multiplicar em cruz e tudo mais, vai dar a mesma coisa, tá bom? Tá? Vamos ver. Sim, também dá. Só que eu vou fazer na outra etapa, ó. Só para não ficar. Eu já simplifiquei muita coisa, para a gente não ficar perdido. Aí eu repeti sem os denominadores. Agora sim, como o Gustavo disse, eu vou simplificar o x0 ao quadrado. Vai ficar só menos 2 igual a menos 2. Passa esse para cá, né? Foi o que eu fiz, né? Passa esse para lá e passa o 1 vai virar menos 1, vai ficar menos 2, certinho, certinho. Menos 2, 2x0, tá? Passando esse cara para lá e esse para cá. Fica assim, e aí fica x0 igual a menos 1. Então, de fato, como o cara disse, a única que contém esse ponto que eu substituí, o ponto 1, 0, é a tangente no menos 1. Só essa. É a tangente no menos 1. Então, qual que é o ponto de tangência? É o menos 1, f de menos 1, que eu substituo em f, tá? Dá menos 1, menos 1. Joga menos 1 aqui, ó, na f, tá? E aí, o f' de menos 1 vai dar 2 sobre 4, você jogando. Tá? Coloca menos 1 aqui, vai ficar 2, porque está ao quadrado. Menos 1, menos 2. Tá? Pera lá. Ah, não. Desculpa, na derivada, né? Ó, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado. Lembra que aqui, vou escrever de novo, ó. A reta é assim, tá? Y menos, devia ter escrito, desculpa. F de menos 1, para não confundir, tá? Eu coloquei direto. É empolgação de terminar. F' de menos 1, x menos 1, tá? Essa é a reta, tá? Então aqui aqui vai ser o f' de menos 1. Pode fazer a conta lá. Deu isso. X menos menos 1 é x mais 1. Deu isso. E o f de menos 1 é 1. Esse sim que eu tinha falado. Certo? Não, o f de menos 1 é negativo, né? Agora estou na dúvida da conta. Vamos ver, vamos fazer, vai. Qual que é o f de menos 1? Deu menos 1. Então aqui é mais, tá? Eu errei na conta. Que coisa. Então aqui é mais, né? Porque o f de menos 1 é menos 1. Foi mal, gente. Vamos consertar a conta. E o f' de menos 1? Vamos ver. O f' de menos 1, você joga aqui. Ó, no menos 1 vai dar o quê? Joga menos 1 aqui. Vai dar menos 2, só que está ao quadrado 4. Tá? Então aqui no menos 1 vai dar 1 mais 2 e menos 1. Então a f' está certa, né? É 2. 1 sobre 2, tá? Eu errei aqui o sinal de mais só. Para passar para lá, vai ficar meio, menos meio, menos 1, né? Com meio, menos aqui vai ficar um menos, né? E aqui um mais. Não, trocou tudo, né? Eu errei aqui o sinal, tá? É isso, né, gente? Vocês estão conferindo a conta? Ó, o PDF já está lá. Esse 1 vai passar para lá como menos 1.
Só que tem esse meio. Ah, não. É menos um com esse. Ah, não, acertei aqui, ó. É menos um com menos meio. Tá certinho. Negativo. Esse cara já tá fechado. Esse cara é positivo. É. Não, não, tá certo, sabe? Você tem toda a razão, Sabrina. Tá certo. Eu errei. É assim. A reta tá certa. Eu só esqueci de cortar esse menos um, tá? É mais, tá? Foi mal, gente. Desculpa. Passou já. Pronto. Resolvemos. Tá? Sim. Essa já coloquei a reta tangente. Aqui já é a reta tangente. Eu só fiz a conta, tá? Tudo bem, gente? Desculpa aí. Eu só esqueci de cortar esse menos aqui. Eu coloquei menos um, tá vendo? Só que acho que eu confundi. Tem um menos da equação e o menos do menos um, então fica mais um, tá? Eu esqueci um dos menos aí, foi mal. Tá? A reta estava certa. A reta estava certa. Ah, tá. Era teste, é verdade. É, eu lembro que era letra C, tá, gente? Marca aí C. Tá bom? Beleza. Tudo bem com esse, gente? Vamos pro próximo. Próximo de máximo e mínimo, também de prova, tá? Lista 3 agora. Ficou feio o escaneamento. Tudo bem com de reta tangente? Vamos para a lista 3. Na lista 3, ele pede no 12, também é um teste de prova. Nem vou abrir porque está aqui a lista, mas o enunciado é bem simples. Ele pede para você calcular qual dos menos uns. Tá, no final a gente volta, tá? Deixa eu só, porque senão no finalzinho a gente. Ah, ó, o 1 ele passa para cá menos um, né? Só que você tem meio um aqui, ó. Concorda quando você distribuir? Ele passa a menos um. Menos um é menos 2 sobre 2. E aqui eu tenho um meio, tá? Por isso que sobra esse menos meio, tá? Uma continha aqui, não esquece de distribuir esse meio aqui também e soma com esse menos um aqui, tá? É conta, senta aí que você vai ver que tava errado esse mais aqui, esse é mais, tá? Que é da equação, tá? Tudo bem? Então, por isso que eu sempre gosto de escrever, é por causa disso. Quando alguém me pergunta, eu sempre escrevo do meu jeito, que eu acho melhor escrever do seu jeito para poder entender. Mas se você escrever, você vai ver que é isso mesmo. Ó, pessoal, vamos nesse. Ele pede para você calcular o máximo e o mínimo desta função neste intervalo fechado, tá? Então vamos lá. A gente aprendeu dois métodos para calcular máximo e mínimo. Ou a gente estuda o crescimento, pode ser, e aí a gente sabe muita informação sobre a função, mas eu vou fazer de outro jeito. Como é um intervalo fechado e a função é contínua, é uma exponencial, composta de exponencial, o que a gente sabe? Função contínua no intervalo fechado e limitado, assim, da forma AB, ela assume máximo e mínimo, certo? Então, esse cara, ele tem ponto de máximo e ponto de mínimo, absoluto, global. A questão é como encontrar. Lembra, quando você tem a gente viu aquele método que só serve para intervalo fechado, que é, no interior, os candidatos a máximo e mínimo são os que têm derivada zero. Sobre as pontas, a gente não sabe nada. Então, a gente vai testar quem? A gente testa os de derivada zero do interior e também testa as pontas. Como você sabe que tem máximo e a gente listou todos os candidatos, o maior é o máximo e o menor, o valor, né? Que tiver maior valor máximo é o máximo, e o que tiver, óbvio, valor mínimo é o mínimo, certo? Mas isso só funciona no intervalo fechado, tá? Porque você sabe que tem máximo e mínimo. Então, a técnica é a seguinte: a gente testa, né, todos os candidatos. É isso. Então vamos lá.
Eu vou fazer pela derivada zero. Então eu derivei, regra da cadeia, né? A derivada de. Hã? Exatamente. Nunca é possível. Exponencial é sempre positiva. Lembra do gráfico da exponencial? E a qualquer coisa, e elevado a qualquer coisa é positivo. Ela tende a zero, mas nunca chega. Então, e igual a zero, e a x, e a u, como você disse, e igual a u igual a zero nunca é satisfeito, tá? Eu vou chegar aí, eu vou chegar, calma aí. No fundo você desconsidera, nunca vai zerar. É sempre positivo, mas eu vou chegar aí. Vou escrever um pouco melhor. Estamos na derivada ainda. Ó, tudo bem com a derivada, gente? A derivada de EAU é a própria EAU. Só que eu estou derivando em x. U é uma função de x. Sim. Tá, vou chegar lá. Vamos ver. Pode ser. Será que eu errei na conta? É... Vamos ver. Vamos junto. Primeiro na derivada. Tá vendo porque é melhor gravado? Tem gente que já está lá na frente e eu estou aqui ainda atrás. Por isso que as pessoas preferem gravado. Mas vamos lá, vamos na derivada primeiro. E a u vezes a derivada de u. Concorda? Tomba, vou fazer mais rápido. 12x quadrado. Ah, porque. 6, desculpa, que 12. 6x quadrado, 18x, tá? E aí eu tenho esse. E aqui eu dei uma fatoradinha. Pessoal, pode fazer por Bhaskara, mas quando você não tem o C, é melhor você tirar em evidência um x, fazer assim, ó. Tira em evidência, transforma num produto. É mais fácil resolver. Então, quando esse produto é zero, quando que esse produto vai zero? Olha só, como o Lucas perguntou, exponencial nunca zera. Então, um produto é zero quando algum dos fatores é zero. Exponencial nunca zero, então, nunca zera. Então, aqui não vai zerar. Então, não tem nenhum x que eu vou colocar aqui que vai zerar. Então, não tem solução aqui. Tá? Agora, já falo, Davi. Agora, quando esse produto é zero? Quando um dos fatores é zero. Esse zera só no zero e esse vai zerar só no menos 3, certo? Muito mais fácil, tá? Então, para eu zerar esse produto de 3, como esse nunca zera, tá? Mas não, ele existe, mas nunca zera, esses dois vão ter que zerar. Um desses dois vai ter que zerar, só que esse zera no zero e esse zera no menos 3, tá? Então, os dois pontos que zeram a derivada apenas são zero e menos 3, certo? Tá? Até aí tudo bem? Bom, respondendo a pergunta aí, não é que na ponta não tem derivada, é que a ponta pode ser máximo sem ter derivada zero. Imagina o exemplo mais simples, você imagina uma função decrescente, vai, aqui. O máximo está aqui nessa ponta e o intervalo é isso aqui só. O máximo está nessa ponta e o mínimo está nessa ponta, mas a derivada não é zero, a derivada aqui é negativa, coeficiente angular negativo. Porque é ponta. Aquele teorema de derivada zero só vale no interior. Então não é que na ponta não tem derivada. Pode ter. Porém, não precisa ser derivada zero. Então ele não vai aparecer aqui. A ponta não vai aparecer na derivada zero. Por isso que a gente testa separadamente. Certo? Tudo bem? Então, beleza. Então no interior, os pontos que têm derivada zero são esses. Então vamos ver. E a zero, eu fiz direto. E aí, gente, me ajuda que aqui acharam que estava errado? Vamos ver, acho que não, hein? Por que é 27? Vamos lá, é na F que você substitui o menos 3. Não, é 27.
Tá certo? Tá, então tá certo. É, realmente, beleza. É, eu tava vendo a conta agora, mais 27. Tá certo, tá, gente? Ficou um número grande, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. O exercício não acaba aqui, tá? A gente achou os candidatos no interior. Agora, como eu respondi para o Davi, é, as pontas sempre são candidatos. No fundo é isso. Não dá para saber com a derivada, tá? Pode ter derivada zero, pode não ter, pode nem ter derivada. As pontas sempre são candidatas. Então, testa as pontas também, ó. Extremos. Só os extremos. Tá, pode falar. Sim, sim, pode falar. Acho que é melhor. É 3. Que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 é 81. Certo? Tá vendo, gente? É conta. Por isso que é só acertar a continha. Não precisa tanta polêmica. Dá 27. Um monte de gente está confirmando. A conta aí que o Guilherme pôs, certinho. Tá? Porque é 9, é 3, não é 3 vezes 3, né? Tá? Aqui está multiplicado, só por 2, né? Enfim, vamos lá. Agora, os extremos sempre são candidatos. Aí você calcula f de 1, tá? Aí é fácil, né? Não é fácil. Vai dar 9 mais 2, 11. No menos 5 é difícil, né? Porque vai ficar 25 positivo, mas dá, dá isso aqui, tá? Eu conferi as contas, dá isso aqui. Então você tem três, não, quatro, né? Desculpa. Quatro candidatos. Não, beleza, acontece, gente, mas toma cuidado, né, na prova para não fazer isso, esse erro de conta, né? Senão já pensou, você sabe fazer e erra a conta. Então você tem é, quatro candidatos, desculpa, dois no interior e dois na ponta. E aí a gente tem que comparar. Como você sabe que o problema tem solução, o maior valor, que sem dúvida alguma, o maior valor é EA 27, né? Então, esse é o maior valor. E também, sem dúvida nenhuma, o menor valor é E a menos 25, porque é 1 sobre E a 25. Isso aqui é muito grande, né? Embaixo. Então, isso aqui é um número bem pequenininho. Claro que é menor que 1, né? Está dividindo por um cara maior que 1, muito maior que 1. Então, é maior que 1. Quem mais? Só, né? E menor que a 11, evidentemente. Então, não tem dúvida, né? Esse é o mínimo. Certo? A comparação é fácil. A comparação é fácil. A continha aqui é meio grande, mas a comparação é fácil. Tudo bem, gente? Só que como é um teste, ele queria o valor, ele queria o produto do máximo pelo mínimo, tá? Para cobrar os dois. Então ele colocou aqui, ó, A vezes B. É só somar os expoentes, né? Lembra, multiplicar exponencial de mesma base, você soma os expoentes. Então ficou E ao quadrado. Isso é pelo método. E esse método de testar, de comparar, só funciona em intervalo fechado porque você sabe que tem um máximo, né? Então, pessoal, é que não dá para isolar esse negócio que você falou, né, de testar o máximo. É um método como um todo. O método consiste em, primeira coisa, você sabe que tem máximo, tá? Se eu sei que tem máximo, o método é, vou testar todo mundo que tem chance. Já que eu sei que tem, eu vou testar todo mundo, vai aparecer. Todo mundo, se eu listar todo mundo que tem chance, esse máximo vai aparecer naturalmente. Então, quem são os que têm chance? Os de derivada zero no interior. E os extremos sempre têm chance, porque não tem nenhum teorema para eles. Então, eu comparo todo mundo. É um método como um todo. Tá? Agora, se o intervalo fosse aberto, eu nem saberia se tem máximo.
Porque poderia ir para infinito no extremo. Então não adianta aplicar esse método. Esse método ele depende da existência do máximo, de você saber antes da existência, tá? Aí quando o intervalo é aberto, eu, eu acho que é melhor fazer o crescimento, decrescimento, para você ter uma boa noção de como é a função, tá? Mais para frente eu vou fazer alguns desses. Principalmente naqueles problemas de. Eu já fiz, né? Lembra naqueles problemas de otimização que a gente cresceu, decresceu? Ah, então esse cara é máximo. Mesmo estando aberto, a gente fez segunda. A gente sabe que esse é máximo, por quê? Porque cresceu e decresceu e tudo mais, tá? Então, quando é um intervalo que não é fechado, assim, não é AB, é melhor o crescimento, eu acho, viu? Senão você pode se atrapalhar na análise, tá? Esse aqui é só para fechado porque a gente sabe que tem. Então, assim, eu sei que eu estou falando muito, gente, mas é que eu vejo as pessoas misturarem as coisas, tá? Minha experiência aí de mais de 10 anos dando esse curso na Poli, eles misturam os métodos. Então, pensa assim, esse método ele depende de você saber antes que tenha. Beleza, tem? Vou testar todo mundo que tem chance. Os de derivada zero e os extremos. Como eu sei que tem e todo mundo que tem chance está na minha lista, o maior valor vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Não deixei escapar ninguém, tá? Esse é o resumo do método, certo? Mas você tem que. Sim. Uhum. Depende, né? Se ela é estritamente crescente, não tem, né? Não vai ter. Por quê? Ó, vamos fazer essa análise. Isso aqui também o pessoal confunde. A gente vê umas respostas em prova muito criativas, mas, ó, crescente, mas o intervalo é aberto. Assim que você está falando? Por exemplo? Então, quem é o máximo aqui? Você concorda que conforme eu me aproximo desse ponto, vamos chamar de B? Conforme eu me aproximo desse ponto B, a função sempre vai aumentando. Então não tem um valor que é maior que todo mundo. Dado qualquer ponto aqui que existe função, né? Se eu andar um pouquinho mais para a direita, ele vai aumentar. Então não tem um cara que é maior que todo mundo, porque é aberto. Justamente quanto mais eu ando, mais eu aumento. Então não tem máximo. A resposta é não tem máximo. Certo? Deu para convencer? É que na prova às vezes aparece, e o máximo é o limite quando o x tende a b. Não, o b não faz parte. O b está fora do domínio, então não tem máximo, tá? Agora, claro, e nem mínimo, o raciocínio é o mesmo. É, agora, claro, se o cara coloca o b, aí apareceu o máximo. É ele, né? Não dá para andar mais para lá, acabou no b, então ele é o máximo, tá? Mas aberto não, tá? Então a resposta é não tem máximo, tá? Ah, deixa eu só terminar esse assunto aqui. Ah, antes e depois, né? Então, suponha por absurdo que esse cara seja o valor máximo. Não, não é, porque dá para andar mais e subir, entendeu? É que você tem que ter em mente a estrutura da reta, né? Dado qualquer ponto, quaisquer dois pontos, tem infinitos entre eles. Por mais próximo que seja, se você pega dois pontos aqui, tem infinitos no miolo. Então, se esse cara for o máximo, como é crescente, tem em todos esses infinitos ela vai crescer mais um pouquinho. Então, não tem um máximo, né? Tá? Pessoal, não se assustem com o nome cosseno hiperbólico, seno hiperbólico que aparece na lista 3, tá? É só um nome para essa função, tá? Em princípio. Claro, ela tem muitas. Esse é o seno, né? Depois eu posso até na outra aula fazer. Ele tem. Na verdade, até gosto de fazer isso, comentar sobre isso. Eu acho que eu vou fazer na próxima aula. Esse é o seno, né? Porque é ímpar. É, ele tem muita propriedade parecida com o seno e cosseno tradicionais, né? Então, eles deram o nome de cosseno hiperbólico pelas propriedades. Hiperbólico porque como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é um, esse aqui é o contrário, é uma hipérbole. O
O cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado é 1. Por isso que tem esse nome, tá? Por causa da hipérbole. Eu vou comentar isso depois, tá? Mas não se assustem. Para fazer aquele exercício é simplesmente derivar isso usando a regra da soma e a derivada da exponencial. Aqui vai ter uma cadeia, tá? Mas eu acho que eu vou fazer, tá? Na sexta-feira dar uma ideia desses cosseno. É legal, é bonito. Essas funções hiperbólicas, elas são legais, tá? Mas não se dá para fazer exercício sem saber o porquê do nome. Eu vou voltar depois para dar uma ideia do porquê do nome. Tá bom, gente? Então tá. Tudo bem com esse de máximo e mínimo? Se pre- é, Tudo bem, né? Vamos seguir então. Ó, percebe que eu estou tentando pegar um pouquinho de cada assunto para dar uma ajudada. Não é assim, ó. Ah, pronto, já fizemos um exercício de máximo e mínimo. Agora não preciso fazer mais nada. Não. Agora faça aquele. Como que é o nome dele? Lista 3, né? Façam esse, ó. O 2. O 2 é tudo máximo e mínimo em compacto, tá vendo? Façam o A. Eu recomendei o ABC, tá? Esses dois, se você quiser, não se preocupem. O ABC, tá? Eu recomendo que é o mesmo método, tá? Para fixar bem o método, tá? Sim, a vantagem do crescimento é que você enxerga muito mais sobre a função. Tudo que dá para fazer com esse derivado a zero, né? Você pode fazer com crescimento. Qual que é a vantagem? Você enxerga mais. Qual que é a desvantagem? Ao invés de você só igualar a zero, você vai ter que resolver uma inequação, descobrir onde é positivo e onde é negativo, tá? Então, essa é a desvantagem. Ah, tá, desculpa. Eu tenho no chat eu tenho é que eu vi Podemos. Eu achei que era uma permissão e não uma. Eu não sei se eu preparei. Eu acho que eu vou. O próximo tem um pouco a ver, mas eu não preparei. Eu vou fazer na aula de crescimento, tá? Aliás, eu já fiz. Se você olhar a aula de segunda, muitos eram intervalo aberto, tá? Mas eu vou voltar, tá? É que eu não preparei. E aqui, como eu não tenho esses tablets com caneta, meu tablet é. Eu tenho que escrever com o dedo, então fica muito grande. Então, acho que nem com caneta eu conseguiria escrever tanta coisa. Não, ia ter que ficar passando muito a tela. Então, eu prefiro escrever antes. Na próxima eu faço, tá? Prometo. Esse aqui tem a ver com intervalo aberto, ó. Mas é que ele pergunta só crescimento. Ó, olha só, esse eu acho bem legal. Quanto tempo eu tenho? Mais 45 minutos? Tá, acho que dá para fazer um de TVM para ajudar. É o 7B, tem vários itens. Em um deles eu peguei o item B, tá? Justamente para lembrar a derivada do logaritmo e lembrar a derivada do arco tangente. Então, ó, o 7B é o seguinte, da lista 3. Mostre que 2x arco tangente de x é sempre maior que o logaritmo de 1 mais x quadrado, desde que x seja positivo. É isso que ele pede para mostrar, tá? Aí você fala, não sei nem como começar. Então, a ideia vai ser o seguinte. Olha só, dá para fazer esses exercícios, estudando crescimento. Como? Eu vou passar tudo, dá para fazer do jeito que está, mas para ficar bem justificado com toda a teoria que a gente viu, eu vou passar tudo para o lado de lá e vou comparar essa função com esse número zero, tá? Fica melhor escrito, quer ver? Então, ó, vocês concordam, para eu mostrar que essa parte é maior que essa para x positivo, eu passo esse para cá. É a mesma coisa que eu mostrar que essa 2x arcotangente de x menos, porque eu passei para cá, logaritmo de 1 mais x quadrado é sempre positivo, certo? Só passando para cá, isso é equivalente para x positivo. Tudo bem, gente? Até aí, tudo bem? Mostrar que o lado esquerdo é maior que o direito é mostrar que a diferença é positiva, tá? Então eu vou mostrar isso para ficar melhor argumentado. Então o que eu vou fazer? Ó, para mostrar que isso é positivo, para x positivo, eu vou definir uma função auxiliar para ficar organizado. Eu chamei de f de x essa função. No fundo, eu quero mostrar que essa função é positiva, desde que x é positivo.
Como assim? Porque para... é isso que eu escrevi aqui, ó. Tá? Para x positivo, essa função é positiva. Tá? Só inverti a ordem do que você escreveu, mas é a mesma coisa. Então, ó, gente, olha só. Não, não. Não, gente. Calma, calma aí. Vamos lá, vamos com calma. Não inverteria, não. Não é um produto. Eu não estou multiplicando nada. Eu tô... Eu estou passando para lá uma subtração, né? Você inverte desigualdade quando você multiplica algo negativo, né? Certo, gente? Cuidado com isso. Não... Se eu tenho A menor que B, se eu subtrair menos B dos dois lados, eu vou ter A menos B menor que zero, subtraindo B dos dois lados. Não inverte nada quando você soma ou subtrai de uma desigualdade. O que vai inverter é quando você multiplica por algo negativo, tá? Cuidado aí, tá? Mas pensou, senão você vai errar isso e acerta o exercício, mas na hora daqui, tá? Então não inverte nada. Não sei se foi isso que você falou, mas acho que não, né? Pelo menos está escrito diferente. Tá? Então só passei para lá, preserva o sinal, ó, preserva este sinal. No fundo eu estou subtraindo o logaritmo dos dois lados, tá? Então aqui ficou zero e aqui ele ficou negativo. Por isso que está isso. Tá, então eu quero mostrar que essa função, no fundo é mostrar que essa função é positiva, desde que x seja positivo, certo? Este é o nosso problema, mostrar que essa função é positiva para x positivo, tá? Vamos especular. Vamos calcular essa função no zero. Ah, ele não pergunta no zero. Tá, mas eu estou tentando um apoio aí. Vamos ver no zero. O que acontece no zero? 2 vezes zero, arco tangente de zero é zero. Lembra do arco tangente? É o arco cuja tangente é zero, é o zero. A gente teve uma aula dessas funções inversas. O gráfico do arco tangente é assim, porque a tangente é deitada. Arco tangente de zero é zero. Isso tudo está naquele PDF, tá? E no vídeo funções inversas. Arco tangente de zero é zero, mas nem precisava. 2 vezes esse número vai dar zero, mas os dois são zero. Está aqui. E o ln de 1 mais 0 é o ln de 1. Quanto é o ln de 1, gente? O ln de 1 é zero. Então ficou 0 menos 0, que é zero. Por que, que o ln de 1 é zero? O gráfico do ln ele é assim. E esse ponto é justamente o 1, né? ln de 1 em qualquer base sempre é zero, tá? Então, 0 menos 0, 0. Olha qual que vai ser a estratégia aqui. Olha que legal. É bonitinho esses exercícios de desigualdade, porque olha só, a estratégia vai ser, eu não quero mostrar que f é positiva para x positivo, eu cheguei à conclusão que f de zero é zero. O que eu vou tentar mostrar? Vou tentar mostrar que a f é crescente a partir do zero. Se eu mostro que a f cresce aqui, estritamente crescente aqui com a nossa linguagem, se eu mostrar que a f é estritamente crescente aqui, como f de zero é zero, e ela é crescente, obviamente, para maior que zero vai ser positivo, né? Porque ela começou no zero aqui. E é estritamente crescente, vai ser positivo. Tudo bem, gente? Essa vai ser a estratégia. Por que isso? Porque a gente sabe mostrar quando uma função é crescente. O que eu tenho que fazer? Mostrar que a derivada é positiva. Certo? É aquele teorema. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Então vamos lá. Pessoal, tudo bem com a estratégia? Agora eu vou fazer a conta. Eu vou mostrar. Vou apagar esses. Está muito carregado. Eu vou tentar mostrar que a f cresce. Para mostrar que a f cresce, calcular a derivada. Então, ó, como que fica a derivada da f? Olha a f aqui. A primeira parcela de f é um produto. Como que eu derivo um produto? Derivo o primeiro, derivada de 2x é 2. Mantenho o segundo, mais mantenho o primeiro, deriva o segundo, que é arco tangente. Qual que é a derivada da arco tangente? A gente viu que é 1 sobre 1 mais x quadrado. Certo? Então aqui está a derivada dessa primeira parcela, desse produto.
menos a derivada, agora essa parcela. Como é que eu derivo essa parcela? É uma cadeia. A derivada do logaritmo de u, 1 sobre u. Esse é o u. E aí eu multiplico pela derivada de u. Tá? A derivada, tudo bem, gente? Como eu quero mostrar que isso é positivo, não sei ainda, eu vou dar uma melhorada nisso. Que é muito fácil, né? Ó, aqui eu tenho exatamente o que está aqui com sinal de menos. Então aqui zerou. Isso aqui zerou. Vai ficar só 2 arcotangente de x. Bonitinho, né? Sumiu todo mundo. Só que arcotangente de x é positiva se o x é positiva. De novo, vamos lembrar o gráfico da arcotangente. Isso está na lista, no PDF de funções inversas. É a tangente, é a tangente deitada. Esse é o gráfico da arcotangente. Ela é limitada por π sobre 2 e menos π sobre 2, né? Porque é o intervalo da tangente. Você troca domínio com imagem, lembra? Aula de função inversa. Então, para x positivo, a arcotangente é positiva. Para negativo, não, mas ele só quer no positivo. Então, para x positivo, o arcotangente é positivo. Então, só que a derivada é 2 vezes arcotangente. Então, a derivada também vai ser positiva, né? O dobro de um número positivo. Então, ó, concordam com essa frase? A derivada é positiva se o x for positivo. Por que arcotangente? 2 vezes arcotangente. Tá? Então, o que a gente sabe? Se a derivada é positiva no interior de um intervalo, a função é crescente, né? Estritamente crescente, eu tinha esquecido que a gente estava chamando. É estritamente crescente no intervalo, e aí você pode considerar a ponta até. Tá? Então, ela é crescente nesse intervalo como nós queríamos mostrar. Como f de 0 é 0 e ela é crescente, o f tem que ser positivo a partir do zero, né? Certo? Porque no zero é zero e cresce, pronto, ficou positivo. Certo? Então, como a f é isso, ela é positiva para x positivo. No zero não, no zero é zero. Mas eu quero, ele pediu para positivo. Então, beleza, né? Ela começa no 0, 0, mas ela cresce. Então, ela é positiva. Ufa, certo, gente? Tá, no finalzinho eu comento o que vocês quiserem. Vamos ver como está o tempo. É que eu queria fazer mais um de TVM para ajudar, viu? Os de TVM eu reconheço que são os mais difíceis, porque eles são mais abstratos. Então eu queria fazer um para ajudar. É o 3. Nossa, esse meu scanner está muito ruim, né? Olha a diferença que deu. Só por causa da. Troquei a caneta, porque depois eu primeiro escrevo, né? Depois eu vou procurar o número na lista para numerar certinho. E aí a caneta, por ser diferente, foi muita diferença, um pouquinho diferente. Então, ó, ele pede para você mostrar que o módulo de seno de B menos seno de A é sempre menor ou igual que B menos A para todo AB real. Tá? Então, olha só, eu acho que eu vou lembrar o TVM. Espera aí, gente.